Em nossas aulas anteriores, já aprendemos muito sobre como fazer os circuitos, ao menos em teoria, no papel. Nesta aula e nas próximas duas, aprenderemos técnicas de confecção do circuito impresso. O que é a placa de circuito impresso? É esta placa aqui. Nós conhecemos ela de praticamente todo equipamento eletrônico que temos em nossa casa. Ela tem normalmente essa coloração verde ou âmbar, bem característica. Nesta imagem, nós não estamos vendo as trilhas, mas já podemos ver os componentes soldados à placa. Os componentes podem ser vários, cada um tem sua função, como você já viu em aulas anteriores. São componentes como o diodo, o microcontrolador, o resistor e o capacitor. A placa de circuito impresso propriamente dita é essa que vemos na tela. Chama-se placa de fenolite e é assim que ela vem ao mundo, sem graça nenhuma. Apenas uma placa que, como podemos ver no esquema ao lado, é um material isolante coberto por uma fina camada de cobre em ambos os lados. Podemos ver agora a placa de circuito impresso pronta. Nesta imagem, a placa foi feita de forma industrial, de forma quase que totalmente mecanizada. Equipamentos especiais de transfer e desenhos feitos em computador fazem da placa industrializada uma peça uniforme e de desenho sem falhas. Já na imagem ao lado, vemos uma placa produzida de forma artesanal, usando um processo de desenho com caneta à mão que veremos em breve. Apesar do resultado não ter uma aparência tão profissional quanto a da placa industrializada, é o método mais indicado para a produção em baixíssima escala. Já aprendemos em aulas anteriores a fazer nosso circuito elétrico no esquema. Hora de pôr na prática nosso circuito para funcionar no mundo real. O primeiro passo é bolar o desenho do circuito na placa. Veja o esquema do circuito no papel, com a simbologia ABNT. Serve para o estudo e entendimento do circuito, mas na prática, na placa de fenolite, devemos desenhar as trilhas e as ilhas. Trilhas são os caminhos pelo qual a eletricidade vai correr pelo circuito. É uma das partes condutoras e representa os fios de um circuito elétrico. São todos esses caminhos que vemos pelo circuito. Já as ilhas são os pontos de conexão dos componentes com a placa de fenolite, com conexão elétrica às trilhas. Na prática, é onde as emendas de um circuito com fios aconteceria. Mas como estamos falando de um circuito impresso, na ilha fazemos um pequeno furo, por onde o terminal do componente, que também chamamos de perna, é introduzido, soldado e seu excesso é cortado. Na parte de trás temos esse formato. É neste lado que fazemos o desenho das trilhas. Tudo o que vemos em laranja nesta imagem é onde passamos a tinta. A parte branca é a parte desprotegida pela tinta. Após fazermos todo o desenho que desejamos, vamos submergir nossa placa em percloreto de ferro, que é a substância química líquida que irá corroer todo o cobre não coberto pela tinta. Mais uma vez, veja como o processo é simples. A placa vem com seus dois lados completamente laminados em cobre, ou seja, toda a superfície é condutora. Desenhamos em um dos lados da placa as trilhas e as ilhas que representam o circuito elétrico desejado, usando uma tinta. Essa tinta irá proteger as partes que queremos manter conduzindo. A solução irá corroer tudo o que não for protegido,
transformando a parte não pintada em isolante. Após este processo, nós inserimos os componentes eletrônicos pelo outro lado da placa, que, na maioria das vezes, foi completamente corroído. Veja o exemplo do mesmo circuito visto de outro lado. Devemos atentar ao fato de que o outro lado sempre será espelhado em relação ao lado que temos trilhas. Considere isso no seu projeto.